Amém, irmão? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos. Graças a Deus. Romanos, capítulo de número 8. Amém? O título da nossa mensagem de hoje é Atraídos a Cristo. Amém. E hoje nós vamos dar continuidade, à nossa série. Estamos trazendo as bases da fé cristã, qual Deus do seu cristianismo. E aqui em Romanos 8, versículo número 30, nós vamos tomar como ponto de partida para falarmos de uma das doutrinas mais importantes da fé cristã, assim como tantas outras. Essa com certeza tem o seu grau de importância, que é a doutrina do chamado eficaz. Nós aprendemos recentemente como o homem pecou e quais foram as consequências do pecado de Adão e Eva, como toda a raça humana foi condenada a uma vida de pecado e miséria. Jamais nos voltaríamos a Cristo se Ele não nos buscasse primeiro. Jamais conseguiríamos ouvir a sua voz se Ele não nos tivesse vivificado. E aqui no capítulo de número 8 do livro de Romanos, nós vamos ver essa doutrina sendo delineada de forma muito clara, e vamos nos debruçar nela na noite de hoje, entender um pouco o que é o chamado eficaz, por quem ele é feito e quais são as consequências disso de maneira muito direta na nossa vida. Amém? Todos preparados? Romanos 8:30. E aos que predestinou, a esses também chamou. Só até aí. Perceba, irmãos, que há um destino de antemão, o qual o Senhor preparou, e nós não sabemos até o momento do nosso chamado. Foi um determinado seminarista que, tentando resumir de maneira muito simplista essa doutrina, ele disse: é porque a uns o Senhor chama, a outros o Senhor dá psiu. E a ideia é justamente de que existe um chamado geral, é o chamado que eu e você somos impulsionados a fazer, somos ordenados a fazer, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Esse é o chamado geral. Mas existe o chamado íntimo, que vem do próprio Espírito, quando Ele nos regenera, e nós então nos sentimos atraídos de maneira irresistível ao Senhor. É por isso que essa doutrina de chamado eficaz também, por muitos, é desenhada como a doutrina da graça irresistível. Não é que a gente não resista, a gente resiste, irmãos. A gente resiste o tempo todo ao chamado do Senhor. Mas chega um momento em que a força do Senhor opera de tal forma que vence toda a nossa resistência. A gente pode perceber isso de maneira muito clara na vida do apóstolo Paulo. O Senhor, quando Ele chama o apóstolo Paulo de maneira eficaz, Ele disse uma frase a Paulo: Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. O aguilhão era um instrumento que se colocava no boi para que ele obedecesse o seu condutor. E o Senhor está dizendo para o apóstolo Paulo, quando ainda era um perseguidor da igreja, Saulo, ele disse: Saulo, eu já tenho chamado você, e você tem resistido, e quanto mais você tem resistido, mais você tem sofrido. Duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões.
Nós vamos ver o sofrimento de muitas pessoas que postergam o aceite ao convite da graça. E nós precisamos repensar isso na nossa vida, irmãos. Esse chamado eficaz já operou na sua vida? Você de fato já se sentiu atraído irresistivelmente ao seu Redentor? Isso já aconteceu na sua vida? Ou você ainda tem tido força de resistir? Quando o Senhor te diz a fazer algo, quando o Senhor te convida a viver de tal forma, você ainda tem resistido ou você tem se entregue como você deveria? E eu gostaria de convidar vocês, irmãos, a pensarmos um pouco como se opera esse chamado eficaz na vida do cristão, para que nós possamos, ao término dessa exposição, analisar se de fato isso aconteceu conosco, ou pode muitas vezes estar acontecendo na noite de hoje. Convido vocês a abrirem comigo em 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Não entenda o chamado eficaz, irmãos, como um Deus que nos chama a aceitá-lo, né, como as pessoas colocam hoje, de uma forma leviana e totalmente, né, irreverente. Mas olha o que diz aqui, 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Aqui mais uma vez nós vemos essa doutrina sendo tratada. E ele diz o seguinte, que nos salvou. O apóstolo Paulo está falando do Evangelho. Eu vou fazer a leitura a partir do versículo 7, para que a nossa compreensão seja melhor. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Você percebe quando o chamado eficaz opera na nossa vida, o Espírito Santo, ele começa a habitar na nossa vida de maneira real, nos fazendo dizer coisas que muitas vezes nos trarão danos materiais e emocionais. Que você acha que os mártires passaram? Eles tinham a oportunidade de negar a Cristo, mas eles não conseguiram, pois eles haviam sido chamados de maneira eficaz pelo seu Salvador. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Essa palavra moderação é a palavra equilíbrio, domínio próprio. E ele diz mais: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Quem é o nosso Senhor, irmão? Será? Será que Jesus Cristo é o nosso Senhor? Nós o obedecemos? Nós nos colocamos totalmente debaixo das suas ordenanças? Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, e nem do seu encarcerado, que sou eu. O apóstolo Paulo estava preso. Será que nós nos identificaríamos com uma pessoa acusada de terrorismo? Pois essa era a acusação que o apóstolo Paulo estava sofrendo. Aqui não é mais a primeira prisão religiosa, acusação religiosa que o apóstolo Paulo sofreu da parte dos judeus na sua primeira prisão. Essa segunda acusação, já na época de Nero, o apóstolo Paulo havia sido acusado de arquitetar o incêndio de Roma, quando na verdade foi o próprio Nero que colocou fogo na cidade e culpou os cristãos. E como o apóstolo Paulo, junto com o apóstolo Pedro, eram as figuras mais conhecidas do cristianismo naquela época, eles foram acusados de orquestrarem o incêndio de Roma e foram perseguidos e punidos duramente. Não somente ele, mas todos aqueles que se associavam à causa do cristianismo. E ele diz: não se envergonhe do encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos.
Perceba, irmãos, isso tudo só é possível se o chamado eficaz tiver sido operado anteriormente. Jamais participaremos dos sofrimentos de Cristo se não estivermos amarrados a Ele por meio da graça irresistível. Perceba, Demas aparentemente havia sido chamado, mas quando esse sofrimento alcançou a ele foi embora, dando testemunho que o chamado dele foi o geral e não o chamado específico que acontece somente na vida dos eleitos. E ele diz: sofre comigo, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. O poder de Deus opera na nossa vida todas as vezes que abraçamos a cruz e seguimos a Jesus. A favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Agora o versículo 9, que é o versículo que delineia de maneira bem clara o chamado eficaz, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Ele nos chamou para viver uma vida de qualquer jeito? Não, Ele nos chamou para viver uma santa vocação. Ele chamou você para viver uma vida diferente da que você vivia antes. Por isso só é possível se o Espírito Santo que nos santifica estiver habitando em nós. Esse chamado só é possível para aqueles que já têm o seu coração regenerado. E nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Por que você foi chamado? Por conta da determinação e graça de Jesus. Nós vimos ontem, porque não depende de quem quer, nem de quem corre. Nós vimos ontem que o novo nascimento, ele não vem da vontade da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do homem, mas procede da vontade de Deus. E aqui ele diz, ele nos chama, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Você já imaginou isso? Ele já havia escolhido o seu nome. Ele já havia determinado o momento da sua regeneração antes do seu nascimento. Antes de você nascer na maternidade, ele já havia determinado o momento do seu novo nascimento. Antes do seu primeiro nascimento. Esse é o controle exaustivo do Deus soberano que criou o céu e a terra, que tem contado cada um dos fios de cabelo da nossa cabeça, que alimenta os pássaros e veste os lírios do campo. Esse é o Deus Todo-Poderoso que nos chama de maneira eficaz, por meio do seu poder. Antes dos tempos eternos ele já havia destinado esse chamado. Por isso eu comecei a nossa exposição na noite de hoje. E aos que predestinou, a estes chamou. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Não se confie na doutrina da predestinação. Pois todos aqueles que foram predestinados, como nós vimos aqui, eles foram predestinados para serem santos. Muitas pessoas têm se apoiado nessa doutrina para viverem vidas ímpias, como se o fato deles conhecerem essa doutrina faz dele uma pessoa salva. De maneira nenhuma. Jesus deixou isso de uma maneira muito clara no Sermão do Monte. Ele disse: aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que constrói a sua casa na areia. Quando soprarem os ventos, quando vier a tempestade, a ruína daquela casa será completa.
Muitas pessoas conhecem essa doutrina. Muitas pessoas têm essa doutrina decorada nos seus lábios, mas jamais as receberam no seu coração. Porque se as tivessem recebido, as suas vidas seriam outras. Então, irmãos, a doutrina do chamado eficaz começa com a obra do Espírito Santo no coração do pecador. E o que o Espírito Santo faz? Atos 2:37. Vamos lá? Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Atos 2:37. Ouvindo estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Você sabe o que significa compungir o coração? É como se você tivesse o seu coração quebrado em vários pedaços. Sabe, tem gente que diz assim: fulano quebrou o meu coração, né? Não tem nada a ver. Aqui não, aqui de fato é isso. Compungiu-se o coração. O coração está apertado. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo convenceu aquelas pessoas, por meio da palavra, que elas são pecadores miseráveis. Foi um pregador do passado que disse: nós só podemos levar a palavra de Deus até os ouvidos. Somente o Espírito Santo pode pegar a palavra dos ouvidos e trazê-las até o coração. O apóstolo Pedro havia pregado aqui o primeiro sermão da igreja. E agora essas pessoas que haviam ouvido, não foram apenas 3.000 pessoas que ouviram. Com certeza, irmãos, alguns estudiosos dizem que Jerusalém ficava com milhares, centenas de milhares de pessoas. Algumas pessoas dizem números como 300.000 pessoas, 300.000 pessoas numa festividade como essa aqui na cidade de Jerusalém. Milhares de pessoas ouviram o que o apóstolo Pedro pregou, mas somente 3.000 pessoas tiveram o seu coração quebrantado. Quem fez isso no coração delas? Quem as convenceu do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo, que Deus, Filho, disse que enviaria no seu nome. Ele convencerá vocês de toda a verdade. E aqui eles sentem o coração quebrado e perguntam ao apóstolo Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos? Sabe, esse desespero santo de alguém que sabe que não tem para onde ir. Uma vez que a verdade foi revelada, ele não pode mais viver a vida como ele vivia antes. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos. Arrependei-vos. O arrependimento, irmãos, só é possível aquele que tem o Espírito Santo. O arrependimento é um dom de Deus que faz parte do pacote da graça. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Já estava falando de quem? De mim e de você. A essa altura, nós estávamos longe, não somente geograficamente, mas pelo tempo. Mas ainda era para nós, já era para nós esse chamado. Com muitas outras palavras, Deus testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. É esse chamado, irmãos, que o Espírito Santo nos opera. Saia do meio deles. Foi esse chamado, irmãos, que John Bunyan sentiu. E ele escreveu num livro. E nós aqui já falamos tanto desse livro, O Peregrino. Já chegamos até a assistir o filme. Foi esse chamado
de sair. Foi esse chamado que se tornou o nosso nome, igreja. Igreja, irmãos, é a reunião de duas palavras em grego, ek e eclésia, que significa chamados para fora do mundo e para dentro de Cristo. Foi esse chamado que a gente recebeu. Mas jamais entenderíamos esse chamado e nem responderíamos a esse chamado se não tivéssemos sido visitados pelo Espírito Santo em graça. Ele nos convenceu do nosso estado, da nossa pobreza espiritual, da nossa miserabilidade, de como nós estamos totalmente necessitados de alguém que interceda por nós. E esse alguém não pode ser humano, tem que ser divino. Nós precisamos de um mediador. Uma vez que os nossos laços com Deus foram quebrados, cortados no Éden, era necessário que alguém mediasse a nossa reconciliação com Deus. Por isso nós lemos que há somente um mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo. Mas nós aprendemos também no chamado eficaz, irmãos, Atos 26, 18. Amém? Atos 26, 18. Eu não sei vocês, irmãos, eu que cheguei aqui fiquei meio preocupado. Tinha uma caixa de som, a voz de um camarada tripulado falando. Coitado dos irmãos. Atos 26, 18. Aqui nós vamos ver alguém que foi chamado. Eu tenho certeza, irmãos, que de certa forma, aquilo que está sendo descrito aqui em Atos 26, ele é um paradigma, ele é um exemplo de todas as conversões na história da igreja. Todas as conversões, de certa forma, tiveram elementos que estão contidos aqui na descrição que o apóstolo Paulo dá da sua própria conversão. Ele diz assim, a partir do versículo 15, Atos 26, 15. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? O apóstolo Paulo está falando com quem? Com Jesus. Jesus tinha dito o que para ele? Saulo, Saulo. Olha o chamado. Jesus vai lhe chamar como? Pelo seu nome. Jesus não vai chamar Quinho, ele vai chamar Antônio Carlos. Aí tem gente que vai dizer, rapaz, quem é esse Antônio Carlos? Nunca vi na igreja. Já pensou? Quem é Antônio Carlos? Paulo, como é o nome? César. Paulo César. Paulo César! Gente, rapaz, quem é esse senhor? Fica assim, né? Que a gente às vezes se trata, né? Saulo, Saulo. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Sabe o que ele está dizendo? Saulo, você é um peixe e eu já peguei você, Saulo. Por que você está lutando, Saulo? O anzol já está na sua boca. Quanto mais você lutar, mais vai doer o anzol. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Percebeu, irmãos? Inconscientemente, Saulo já estava buscando esse momento. Quando ele perseguia os cristãos, na verdade o desejo que ele tinha era de se encontrar com o Deus dos cristãos. O desejo que ele tinha de provar que o Deus dos cristãos era falso, é porque no seu íntimo ele sabia que era verdadeiro. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque para isto te apareci, para te constituir ministro. A palavra ministro aqui, irmãos, é a palavra escravo. Um escravo que era destinado ao serviço de remador nas galés dos navios romanos.
Para isso te constituí ministro e testemunha, tanto das coisas que em mim viste, como daquela pelas quais te aparecerei ainda. Perceba, irmãos, que o chamado é apenas o início. Ainda tem muita coisa para aprendermos e fazermos. Livrando-te do povo e dos gentios para os quais te viam, para lhes abrires os olhos. Percebe? O chamado, irmãos, é para iluminar a nossa mente, para nos dar um conhecimento experimental de Cristo. Não apenas um conhecimento cognitivo, não apenas frases decoradas e lançadas ao vento, mas um conhecimento experimental do nosso Salvador. Para que você e eu possamos dizer, perto da nossa morte, eu sei quem eu tenho crido, eu sei. Eu conheço o meu Salvador. Talvez você diga, pastor, será que eu posso chegar a esse nível? Você deve. Jó, mesmo antes de se encontrar com o Senhor, como ele se encontra, lá no livro de Jó nós vemos essa experiência no final do livro. No capítulo 19, ele ainda não havia se encontrado com o Senhor, mas o Senhor já habitava nele e já havia esculpido no coração de Jó o nome de Cristo. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. Eu sei. É o meu Redentor. Eu não sei se é o seu. Eu não sei qual é o Cristo que você acredita. Mas eu conheço o meu Salvador. Ele me conhece. Ele me chama pelo meu nome. Nós andamos juntos como Enoque andou com ele. Eu também ando com ele. Por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz. É assim, irmãos, que acontece. No nosso chamado eficaz, é como se as escamas dos nossos olhos caíssem. Meu Deus, eu já ouvi tantas vezes alguém pregar o Evangelho para mim, mas nunca foi desse jeito. Tem um momento, irmãos, que as escamas caem. Que nós intimamente fazemos aquela pergunta retórica de João 6. E agora? Para quem nós iremos? Porque agora eu vi que só tu, Senhor Jesus, tem a palavra de vida eterna. Para quem eu irei agora? Todos os nossos ídolos são destruídos instantaneamente quando as escamas dos nossos olhos caem pelo poder do Espírito. Maravilha. E ele diz aqui, é para isso, para converteres das trevas para a luz, das potestades de Satanás para Deus. No chamado eficaz, irmãos, nós saímos da mão daquele que nos dominava por meio do pecado, que era o diabo. E somos agora abraçados pelas mãos graciosas do nosso Salvador Jesus Cristo, a fim de que recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé. Mas outra coisa, irmãos, abra agora no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, capítulo 36, amém? A gente não pode falar de regeneração sem abrir nessa passagem, né? Ezequiel 36, 26. A restauração, como Deus refaz o vaso que Ele vai usar. Versículo 26 de Ezequiel 36. Dar-vos-ei um coração novo. A ideia de coração na Bíblia, irmãos, é a ideia de um centro das nossas vontades. O que significa receber um novo coração? A gente vai ter novas vontades. Antigamente a gente tinha fome de comer comida.
Agora a gente tem fome da palavra. Antigamente a gente se alegrava quando a gente ganhava muito dinheiro. Agora, quando a gente ganha muito dinheiro, se isso acontecer com alguém aqui em algum momento, a gente vai ficar com medo. Já pensou? Já pensou algum de vocês chegando em casa hoje e tem uma caixa enorme com uma carta com seu nome? Fique tranquilo, que é com seu nome, não foi engano não, viu? Vai ter o seu nome lá bonitinho e diz assim: Deus mandou lhe entregar R$1 milhão para que você faça aquilo que Ele vai te mandar. E aí, meu filho, você está em casa, chega calmo, já passou a mão no coração agora. Oh Deus, eu não sei se eu estou preparado. Imagine, meu filho, R$1 milhão numa caixa. Eu acho que eu vi esses dias, parece que a Mega Sena pagou 100 milhões, eu acho, né, para um ganhador aí. Meu filho, se o crente ganhar, eu vou dizer 1 milhão. Se você chegar em casa e tiver R$1.000, o seu nome lá, o que você faz? Ô, Senhor, meu Deus, não deixa esse dinheiro me apartar de ti não, Senhor. Porque os nossos valores mudaram. Sabe? Você prefere passar a noite inteira na companhia de repente de alguma pessoa que você idolatrava quando você era mais novo, ou na companhia de Jesus? Eu não sei como é que é agora, mas na minha adolescência, né, isso há muito tempo atrás, existiam aquelas campanhas, normalmente acontecia no rádio, de você almoçar, jantar com um cantor famoso, né? Tinha essas coisas, o pessoal, né, escrevia aquelas cartinhas, aí sorteava, né? Aí fulano vai jantar com aquele cantor famoso. Aí se alguém te disser assim: olha, hoje você vai jantar com aquele cantor famoso, rapaz, não vou não, meu filho, porque eu tenho um jantar com Cristo. Não, pai, você ganhou o prêmio, eu ganhei quando eu era ímpio, agora o meu prêmio é outro. Porque as nossas vontades mudaram. Nosso coração novo, ele nos dá novas necessidades. Sabe? Antigamente a gente ouvia a palavra de Deus e dizia: rapaz, que coisa chata! Isso não cala a boca. Depois a gente começa a desejar a palavra de Deus. Meu Deus, eu quero tanto ouvir alguém que prega a palavra para mim. Antigamente a gente ficava, né? A gente pegava a Bíblia só para pegar. Porque na verdade o que alimentava a gente é aquele negócio do diabo, caixinha de promessa. Não, pastor, o senhor não sabe o versículo do dia hoje. Sabe? Versículo do dia, meu irmão, pelo amor de Deus. Versículo do dia. Eu fico imaginando se uma pessoa pegar o versículo, né? E Judas enforcou-se. Diz: rapaz, e agora? O Senhor testifica. Aí vai, pegue outro, vai tu e faz o mesmo. Olha para isso, olha a tripulação, né? E agora você faz o que, infeliz? Você precisa conhecer não somente os versículos, mas o contexto de cada versículo, o que está por trás dele, a compreensão. A Bíblia não foi nem escrita em versículos, ela foi escrita em livros. Tem que conhecer o livro. E os livros, eles estão interligados. Então aqui ele diz: eu dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Agora, irmãos, a gente tem um desejo de fazer um monte de coisa que antes a gente não gostava. Rapaz, eu estou gostando de ajudar os outros agora. Sem fazer propaganda, porque tem gente que gosta de fazer, ajudar os outros, fazendo, né, aquele selfie bem bonito para botar no Facebook. Olha eu ajudando os outros, né? Eu visitando o fulano, né? Eu fazendo a obra. Parece que Jesus não disse, né, que a tua mão direita, né, faça algo e a sua outra mão nem saiba. Então, irmãos, a gente recebe esse coração que troca a nossa vontade, o chamado eficaz faz isso.
há uma troca de vontade. Coisas que antes a gente odiava, agora a gente ama. Coisas que antes a gente amava, agora a gente odeia. Já imaginou? Se alguém lhe chamasse hoje para ir para o carnaval e lhe dissesse: rapaz, eu tenho um mortalha em todos os blocos para você. Aí você diria o que para essa pessoa? Eu tenho só um bloco para lhe dizer: arrependa-se. Pode vir para esse bloco. Esse bloco é na igreja. E vai estar aberto todos os dias do carnaval. Venha para cá se arrepender. Por isso, irmãos, a gente percebe que tantas pessoas que estão na igreja hoje jamais receberam esse chamado eficaz. Porque a gente percebe que não houve essa troca de vontades. Essas pessoas apenas trocaram de roupa. Jesus não nos chama para ter uma vida diferente. Jesus nos chama para ser uma pessoa diferente. Não é uma filosofia de vida, é uma mudança de essência. Aquilo que era trevas passa a ser luz. Aquilo que antes a gente desejava, a gente repudia. Aquilo que antes para a gente era motivo de orgulho, hoje é motivo de quê? De vergonha. Vamos imaginar que você, antes da sua conversão, tivesse bastante dinheiro. E aí você gostasse, como a gente conhece, né, pessoas que às vezes fazem isso, de se gabar, se amostrar. Não, eu acabei de comprar um carro novo, eu comprei uma casa de praia, eu fiz assim. Meu filho, como crente, você tem vergonha disso. Como é? Você o quê? Não, como crente a gente faz como Barnabé. A gente tinha e aí a gente deixa de ter. Para ajudar aqueles que têm menos que a gente. Essa vontade muda. Em vez da gente querer acrescentar coisas, a gente quer diminuir. Em vez da gente querer ter uma vida de luxo, a gente quer ter uma vida de simplicidade. Porque a gente já entendeu que o luxo é uma cilada. E que a simplicidade é um livramento. Então, irmãos, há essa mudança que começa aonde? Dentro. A gente vai ver essa mudança de atitude, sabe aonde, irmãos? Na experiência de conversão de Zaqueu. Alguém falou alguma coisa para Zaqueu? Para o homem rico, Jesus disse: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, terás o tesouro no céu, depois vem e me segue. Para Zaqueu ele disse alguma coisa? Nada. Porque o chamado que se operou em Zaqueu foi de dentro para fora. Jesus simplesmente olhou para Zaqueu, que estava buscando vê-lo, mas porque era baixinho, teve que subir numa árvore. Jesus olha e diz: bora, Zaqueu, desce depressa, que convém que hoje eu vá para sua casa. E Zaqueu prepara um jantar bem legal, bem bonito para Jesus. E Jesus está lá comendo, né, com os demais, se alegrando com aquele momento, quando um pecador se arrepende. Zaqueu se levanta na frente de todo mundo. Você já imaginou, não? Sabe o que foi que Zaqueu disse? Eu sou um ladrão sem vergonha. Você diria isso no meio de um jantar? Com um homem santo como Jesus presente? E tantos outros conhecidos seus que com certeza iriam jogar isso na sua cara muitas vezes no futuro. Você diria isso? Eu sou corrupto, sou eu sou ladrão, sem vergonha, eu não valho nada. Você diria isso? Pastor, na minha Bíblia Zaqueu não disse isso não. É porque você não leu direito. Então, todo aquele que eu defraudei, eu restituirei. Você sabe o que é defraudar alguém? É passar a mão. É pegar de alguém aquilo que não é seu. Zaqueu disse: eu tinha esse hábito, mas agora eu não vou ter mais não.
Agora eu tenho o hábito de quê? De devolver. Eu quero agora pedir perdão e me retratar com aqueles que eu fiz mal. Eu não vou mais esconder as minhas falhas. Eu vou confessá-las e deixá-las. Isso é um novo coração. Será que a gente já tem esse coração? Sou eu, o pecador. Sou eu que não vale nada. Imagine quem não gostava de Zaqueu. Como deve ter, né? Naquela época não tinha gravador, porque se tivesse alguém estava com o celular gravando. Ele me confessou, viu? Ele confessou. Eu estou aqui, eu tenho prova, viu? Mas não precisava disso, porque depois daquele momento Zaqueu com certeza passou vários dias visitando a casa de algumas pessoas. Você já imaginou? Zaqueu, baixinho, batendo na porta. No desenho bíblico mostra. E aí você já fica com medo. Rapaz, esse camarada vai me pedir dinheiro de novo, rapaz. Acabei de pagar o imposto, esse camarada não vai... Esse sem vergonha, ele vai me dizer que eu não paguei. É um mau caráter esse Zaqueu. E Zaqueu bate a porta, a pessoa já fica de cabreiro, né? Que vai cobrar mais. Eu conheço Zaqueu, tá vendo? Ai, meu Deus. E aí quando Zaqueu chega lá, naquela época que ele, né, não tinha carteira, nem os envelopes, uma sacolinha de dinheiro devolvendo. Imagina, a pessoa pagou 100, Zaqueu está devolvendo 400. Isso é pegadinha? Cadê a filmadora? Tem gente que pensa que é pegadinha. Zaqueu, você está tramando o que, Zaqueu? Você está querendo me dar esse dinheiro para depois empreender, né? Zaqueu. Fora aqueles, imagine. Aquele senhor de idade assim, tipo seu Edson, que de vez em quando fica ranzinza, né? O bichinho. De vez em quando ele fala, né? Ele tá chateado com tudo, né? Daí pra frente. Não é, meu filho? José que tá se habituando com isso. Imagine você chegando para ele e devolvendo. Então quer dizer que você me roubou? Foi isso sem vergonha? Bem que eu achava que você estava me cobrando demais. Rapaz, você não vale nada, miserável. Já imaginou? O que ele teve que ouvir? E você acha que o seu cristianismo está sendo doloroso? Você já ouviu alguma coisa de alguém por confessar um pecado? Tem muita gente que diz, não, eu confesso meu pecado com Deus. Sabe o que a pessoa está dizendo? Eu não me arrependi ainda. É quem se arrependeu de verdade, meu filho. Sabe que quem justifica ele é Cristo. As pessoas podiam dizer o que quisessem de Zaqueu. Zaqueu, você não vale nada. Zaqueu, você é um ladrão sem vergonha. Nunca mais vou confiar em você. Mas Zaqueu estava justificado. E aqueles que estavam acusando Zaqueu estavam justificados? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus? Não justifica. Olha o que o chamado eficaz faz, irmãos. Ele tira você da sua toca. Eu não sei se vocês já viram. Acho que o nome é caramujo. Aquela lesminha que tem uma... É caramujo? Tem até caracol, né? Eu acho que é. Que tem um desenho chamado Turbo. E ele... É caracol, né? Que ele tem tipo uma conchinha. Quando ele fica com medo, se toca e rola. Tem até um desenho, né? Toda vez que vem um perigo, eles entram dentro da toca, né? E fica lá escondido, né? Pois é, meu filho. Esse é o falso crente. Ele é assim. Toda vez que alguém vai descobrir alguma coisa errada dele, ele se toca. Ele joga o lixo para baixo. O verdadeiro arrependido, meu filho, ele faz como Davi. Ele escreve até uma canção para descrever o pecado dele. Porque ele sabe que aquele pecado dele, muitos outros também caíram ou podem ter caído. E ele quer que aquele pecado dele sirva para auxiliar outras pessoas, para ajudá-las a não mais cometer os mesmos erros. Isso é um coração regenerado.
Isso é um coração regenerado, de fato. Alguém que, olha que coisa linda. Mais adiante ele diz, versículo 31, desse mesmo capítulo 36 de Ezequiel: então vos lembrarei dos vossos maus caminhos. Você já imaginou o apóstolo Paulo se lembrando das coisas que ele fez de ruim com os cristãos? Tem um determinado momento que ele diz: eu sou apóstolo, mas eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Cristo. Anos depois da sua conversão, ele escreveu essa carta. Mas aquilo ainda estava na sua mente. Paulo achava que ele ia para o inferno por causa disso? Não. Mas ele sabia que o que ele fez foi grave. O fato da gente se sentir perdoado por Deus, de maneira nenhuma, irmãos, vai deixar de nos fazer, como diz aqui, sentir nojo daquilo que a gente fez no passado. Não sei se vocês são assim. Várias vezes eu lembro de coisas que eu fiz e fico com nojo. Meu Deus, o ser humano faz essas coisas. Isso é um coração novo, porque ele tem novas vontades. Ele se alegra com outras coisas. Por exemplo, irmãos, você já imaginou aquele ente querido seu? Tenho certeza que todos vocês têm alguém, um pai, uma mãe, um irmão, um filho, que você já evangelizou várias vezes e que você tem tanta vontade que ele cria de todo o coração do Senhor Jesus e salve. Você já imaginou essa pessoa se convertendo de verdade? Que alegria indescritível. Não, é porque você está feliz desse jeito. Porque meu pai se converteu. E você está feliz desse jeito, eu quero disso. Você sabe o que significa isso? Para mim. Eu fico imaginando, irmãos, no dia, se Deus me conceder essa graça, que eu batizar os meus filhos. Então, essa é a ideia. As nossas vontades são outras. Se alguém te disser, você prefere 100 milhões de reais, que foi o que a Mega Sena pagou, ou você quer que sua esposa seja regenerada? Meu filho, a resposta mais fácil para o regenerado: você podia me oferecer 50 bilhões. Nem se compara com uma alma. Por isso, irmãos, que as pessoas ficavam desesperadas quando estavam diante dos cristãos, porque eles não podiam ser comprados. Sabe por que eles não podiam ser comprados? Porque eles já haviam sido adquiridos por aquilo que mais precioso esse universo já experimentou, que é o sangue de Deus. Sabe, aquelas gotas de sangue que ficaram lá eram preciosíssimas. Por isso que tem uma parte da cena do filme Paixão de Cristo que particularmente me impacta muito. Quando Maria, ela pega aquelas lençóis, brancos, e começa a limpar o sangue de Jesus que estava naquele lugar que ele foi chicoteado. Você entende o valor daquele sangue? Uma gota daquele sangue dava para salvar o universo inteiro, milhares de vezes. Porque é o sangue de Deus. É isso que a regeneração, o chamado eficaz, opera em nós. Essa consciência espiritual que antes nós não tínhamos. Se teve uma frase que a gente tem repetido bastante nas nossas reuniões do ano passado para cá, o mundo espiritual é real. Falamos tantas vezes essas frases, principalmente o irmão José. Ele tem sido esse instrumento precioso de Deus nas nossas vidas para nos alertar para isso. Tudo aquilo que acontece na nossa vida é uma repercussão
do mundo espiritual. E tudo aquilo que fazemos no mundo material irá repercutir no mundo espiritual também. O mundo espiritual e o mundo material estão ligados. Mas antes da nossa conversão, nós nem enxergávamos isso. Finalmente, irmãos, o chamado eficaz. João 6, 44 e 45. O chamado eficaz nos capacita a abraçar Jesus Cristo como as boas notícias. Como a boa notícia que o Senhor Deus enviou para nós. A palavra evangelho é a palavra boas notícias. Quem é a boa notícia? Jesus. Ele é a boa notícia. Eu salvo vocês. Ô Jesus, eu estou desesperado. Tenha bom ânimo. Não foi assim que ele falou com Jairo? Todo mundo estava dizendo para Jairo: Jairo, deixa Jesus em paz, Jairo. Sua filha já morreu. Jesus disse: Jairo, não ligue para o que essas pessoas estão dizendo. Tenha bom ânimo. Crê somente e verás a glória de Deus. Que coisa preciosa, irmãos. Receber da parte de Deus essa fé que nos concede uma paz que excede o entendimento. Muitas vezes eu e você vamos passar por problemas onde até a gente vai desconfiar da nossa tranquilidade. Rapaz, era para eu estar desesperado. Era já para eu ter arrancado os cabelos da cabeça, o restinho que tem aqui. Eu não entendo como é que eu estou assim, tão tranquilo. Você não entende? Como você não poderia estar tranquilo se a sua vida está nas mãos daquele que tem todo o poder? E você sabe que Ele te ama e que usará todos os acontecimentos do universo para o seu bem. Tudo que acontece no mundo, irmãos, é para o bem dos eleitos de Deus. Sabia disso? Quando sobe um governante ímpio, quando há escassez de dinheiro, tudo o que acontece, a gente pega o Antigo Testamento, a gente vai ver lá em Israel, povos ímpios invadindo o território do povo de Deus, a gente vai ver seca, é tanta coisa, mas Deus estava fazendo tudo aquilo para o bem dos eleitos. Porque, irmãos, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Sabe como é que Deus te traz para Cristo? Por meio desses sofrimentos. E vai, esses sofrimentos muitas vezes, irmãos, são como lâmpadas, nos guiando até o nosso Salvador. É isso que o chamado eficaz faz. Ele nos coloca no lugar certo, na hora certa, diante da pessoa certa. O irmão José nos lembrou aqui, eu já falei isso algumas vezes, e gosto sempre de repetir. Foi a primeira vez que eu vi o irmão José pregar, e eu tive o prazer de ver de novo ele pregar no mesmo texto, sendo usado ainda mais pelo Espírito Santo. O paralítico que foi curado, lá em Marcos, eu acho que no capítulo 2 de Marcos. Aquele paralítico desce do telhado, os amigos trazem ele, né? Por que tanto esforço? A casa estava cheia, a gente voltou outro dia. Não, é agora. Mas não dá para entrar. A gente já tentou de tudo, a gente já botou você numa maca, trouxe você lá de longe. Não dá para entrar, tá fechado. Vai entrar. Como, rapaz? Não dá. E não era um telhado como esse não, irmãos. Havia uma espécie, naquela época as casas tinham uma espécie de laje, né? Só que a laje não é como a nossa laje, né? De cimento, concreto. Era feito uma espécie de pá, né? Galhos de madeira. E essa estrutura em cima, normalmente nessa estrutura em cima, eles faziam festividades, algumas coisas, eventos.
E havia sempre uma escada lateral aonde essas pessoas subiam a esse lugar, né? E os amigos, imagine, levando aquele homem e depois se escavando com a sua própria mão para ele descer. Você acha que o pessoal que estava embaixo gostou? Você já imaginou você aqui no culto recebendo um monte de areia na sua cara? Ô, esses atribulados, não deixa nem a gente ouvir a palavra. Olha. Rapaz, zero misericórdia, né? E aí, de repente, rapaz, que loucura é essa aí, rapaz? O que foi que aconteceu? Ele desce numa maca. E o camarada devia ter muita, né? Muita confiança nos amigos, né? Para descer assim. E ele desce diante de Cristo, né? Talvez você e eu, né? Oh, Cristo vai ajudar ele, vai curar ele. Você sabe o que aquele homem queria? Ele queria o perdão dos pecados dele. Porque ele não aguentava mais. Existem dois homens. Então, se você estudar a história da igreja, com certeza você vai ouvir falar desses homens. A gente já falou, inclusive, algumas vezes deles aqui. Martinho Lutero, que foi, né, um dos principais instrumentos do Senhor para nos trazer esse avivamento hoje em dia. Toda igreja evangélica hoje, de alguma forma, tem um vínculo com a reforma protestante, que foi, né, desencadeada por meio desse homem. E a gente conhece também um outro, chamado Charles Haddon Spurgeon, a gente já falou dele várias vezes. Todos esses dois homens têm algo em comum: um desespero santo por conta do seu pecado. Martinho Lutero, ele ficava horas no cubículo, sabe, se sentindo o pior dos pecadores, sentindo que ele tinha certeza absoluta que ele ia para o inferno por conta dos seus pensamentos. Não era nem pelo que ele fazia, porque se olhasse para a vida dele, você ia dizer: rapaz, isso não é um santo. Mas por conta dos pensamentos dele, ele se sentia o pior dos pecadores. Aí ele se encontrou com o Evangelho. A mesma coisa aconteceu com esse jovem, 16 anos, criado por um avô pastor. Aos 6 anos de idade, Spurgeon já tinha lido livros evangélicos que crentes de 50, 60 anos de igreja nunca leram. Ele já tinha lido O Peregrino algumas vezes. E aos 16 anos de idade, ele vivia de igreja em igreja procurando uma palavra de Deus que confortasse o seu coração, porque ele se sentia o pior dos pecadores. É isso que o chamado eficaz faz, irmãos. Ele revela a sujeira, a sujidade que tem diante de nós e nos coloca de joelhos aos pés de Cristo. Foi assim que esses dois homens foram salvos, quando eles se encontraram com Cristo. Tem um filme que retrata a vida de Martinho Lutero. O pai, na fé dele, diz: Lutero dizia: eu não consigo entender, porque, sabe, eu sinto que Deus está o tempo todo furioso comigo. Lutero, você não entendeu ainda. Na época de Lutero era difícil encontrar um evangelho. Ele via então Lutero para estudar o Novo Testamento na Alemanha. Então ele conhece a Cristo estudando o Novo Testamento. E ele vê que o Senhor Jesus é um Senhor misericordioso. Que todos aqueles que vieram até Ele com o coração contrito e quebrantado não voltaram de mãos vazias. Coisa linda, né? É isso que o chamado eficaz faz, irmãos. O chamado eficaz, ele nos chama para Cristo. Lugar que a gente jamais iria se não fosse a graça preciosa do Senhor. Um último exemplo para a gente concluir nessa noite. Uma mulher que há 12 anos procurava se ver livre do seu problema. Imagine, era uma pessoa com certeza que devia ter muitos recursos. Ainda hoje, a medicina, né? O acesso à medicina hoje
é algo muito dispendioso, muito caro. Você até pode dizer, mas a gente tem o SUS, remédio é caro. Imagina uma senhora gastando 12 anos, todo o dinheiro que tinha, para tentar ser curada de uma enfermidade. E quando acabou o dinheiro, ela não tinha mais os médicos, e ela não tinha mais condição de arcar com qualquer tipo de medicamento. Mas ela disse, se eu apenas tocar na orla do manto de Jesus, eu serei curada. Quem você acha que disse isso para essa mulher? Porque ela falou de si para si mesma. Essa voz veio de dentro. Sabe? É assim que o chamado opera. E ela sabia que era perigoso para ela ir atrás de Jesus. Porque ela estava cerimonialmente impura. A enfermidade dela fazia com que ela não pudesse ter contato com ninguém. Pois segundo a lei, a mulher que estava com sangramento, ela não podia ter contato com ninguém, porque ela passaria, né, a sua imundícia para outras pessoas. Então ela tinha que ficar reclusa, sem contato social. Mas ela disse, eu vou atrás de Jesus, nem que seja a última coisa que ele faz. E a Bíblia descreve que ela chega aos pés de Jesus rastejando. Você já imaginou essa cena? Rastejando. Ela não fala com Jesus, ela faz aquilo que o próprio Espírito já havia convencido a ela. Eu vou tocar na orla do manto dele. Instantaneamente aquela mulher que há 12 anos tentava ser curada, instantaneamente foi curada. E poderia parar aí, né? Já seria um final feliz. Não. Por quê? Porque a cura física dela, irmãos, não garantia a salvação. Jesus para tudo. E Jesus estava indo às pressas, porque ele tinha que dar um socorro para uma pessoa que estava morrendo. A filha de Jairo, que tinha quantos anos? 12 anos. Mas Jesus para. E ele se vira aos seus discípulos e diz, alguém me tocou. Os discípulos tripular. Quem são meus tripulados, irmão? É por isso que às vezes eu acho assim que tem esperança pra gente. Porque eu falo, rapaz, se os discípulos foram salvos, rapaz. E a mulher tinha 12 anos, né? Com enfermidade. Com 12 anos, isso mesmo. Aí os discípulos, Jesus, sabe o que eu disse? Só para contextualizar, o que eles falaram? Eles disseram assim, em nome de Jesus, alma. Mas Jesus, eles disseram isso. Todo mundo está aqui, Jesus, te apertando, porque imagina, era uma grande multidão. Todo mundo está te apertando e você diz quem te tocou. Ô Jesus, todo mundo está te tocando aqui, Jesus, que tribulação é essa? Mas Jesus, não, alguém me tocou de uma maneira diferente. Ninguém percebeu a presença daquela mulher para as pessoas insignificantes. Mas para Deus, uma alma tem tanto valor que ele enviou o seu próprio filho para remir. Eu acho tão bonito, né? Em Romanos, que a gente começou hoje em Romanos, não foi? Ele diz, aquele que entregou o seu próprio filho por amor a nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Aí Jesus olha para aquela mulher, e aquela mulher sabe que ela estava correndo perigo, porque a semelhança de Zaqueu, a confissão dela colocava a vida dela em... Quer dizer que você saiu de casa sem poder sair? Sem isolamento social? Prende! Isolamento social! Tá sem máscara! Prende a Covid! Você saiu de casa, mulher, desse jeito, e tocou no mestre. Aí
E Jesus paciente, irmão. Eu fico imaginando a cena, é porque eu sou meio maluco, mas eu fico imaginando a cena assim, já eu com os pés assim, ó. Porque ele estava querendo o quê, meu filho? A filha dele, uma vizinha dodói. E Jesus põe uma tranquilidade, né? Diga, meu filho, a sua história. Eu disse, ô Jesus, adianta. Essa mulher vai ficar conversando. A mulher vai conversar, senhor, adianta. É uma pobrezinha, né? Imagina uma pessoa de 12 anos que não vê ninguém, só o médico. Eu acho que ela quis conversar um pouquinho, né? E ela tá lá, contando tudo para Jesus. Ó, Jesus, eu tava lá, gastei dinheiro no médico. Mandaram me fazer uma dieta da lua, depois mandaram fazer dieta do abacaxi. Depois me mandaram fazer um negócio de cabeça para baixo. E eu fiz tudo, Jesus, nada deu certo. E meu dinheiro só indo embora, acabou tudo. Aí hoje eu senti algo dentro de mim. Aí o Espírito Santo, minha filha, continue. Dentro de mim, dizendo assim, vá até Jesus. E eu disse, eu vou. Mas vão me matar, ainda que me mate, mas eu vou. E Jesus ouvindo paciente aquela mulher. E aí no final ele disse, vai em paz, minha filha. Tua fé te curou? Te salvou. Ó, o chamado dessa mulher foi eficaz. A gente vai encontrar ela lá no céu. Talvez a gente nem reconheça. Aí ela diz, eu sou a do fluxo de sangue, você lembra de mim. Já pensou? Sou eu, vocês leram, não tem minha história na Bíblia, rapaz, Você já abraçou Jesus, irmãos? Você não sabe o que você está perdendo. Sabe, eu já vou até fechar a Bíblia por causa do horário, vou pedir que os irmãos preparem a ceia. Mas uma das partes da Bíblia, assim, que eu acho particularmente, assim, tão bonita, é quando João descreve ele mesmo como aquele discípulo que descansava a cabeça no peito de Jesus. Você imaginou isso, irmão? O contexto era outro, a gente sabe que as mesas eram baixas, que as pessoas elas ficavam inclinadas, né, meio que deitadas quando elas estavam fazendo as refeições. Mas que coisa bonita! E ele não diz que ele é o discípulo que amava mais, ele diz, eu sou o discípulo amado. Ele não diz que Jesus não amava os outros, ele diz, eu sei que ele me ama. Aí eu pergunto, você sabe que Jesus te ama? Não é que ele ama todo mundo, eu quero saber se você já sentiu o amor de Deus. Você já experimentou? Isso é tão importante para o cristão, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele vai dizer que é necessário buscar conhecer esse amor, e ele já adianta. Esse amor de Deus é como um mar. Vamos imaginar que você chegue, ontem a gente estava até conversando, acho que você foi ontem, anteontem, a gente estava conversando com os irmãos, falando, né, como aqui em Salvador a gente é privilegiado, a gente tem um lugar chamado Porto da Barra, né, que é como se fosse uma piscina natural, assim. Vamos imaginar que você mergulha ali no Porto da Barra. José já fez isso algumas vezes tentando andar sobre as águas, mas até hoje não andou, só mergulhou. Então vamos imaginar que você mergulha ali e você dá uma nadada, né? E você mergulha uma hora até a mão ficar engelhada. Você conheceu todo o oceano, mas você mergulhou, não foi? Você foi todo submerso por aquela água salgada. Mas você conheceu todo o oceano? Meu filho, você não conheceu nem 1% do oceano. Por mais que você tenha ficado 24 horas mergulhando naquela área ali. Você conheceu o oceano todo? Pois é, a gente mergulha no amor de Deus e ainda é o quê? Tão pequenininho. É um amor assim incompreensível. É algo tão impactante. Que quando João vai descrever, ele diz... Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Por que ele usa essa expressão? No original, irmãos, obrigado. No original significa que o amor que Deus nos amou não é desse planeta. É um amor extraterrestre que a gente não conhece. A menos que ele nos permita conhecer
E ainda assim a gente vai conhecer só uma partezinha dele. É por conta desse amor que a gente está ceando aqui. Eu amo vocês. Vocês são minhas ovelhas. Eu vou provar o amor que eu sinto por vocês. Eu vou dar minha própria vida por vocês. Vocês sendo meus inimigos, eu vou dar minha vida por vocês. E vocês se tornarão meus filhos. Sabe, esse é o nosso Senhor. Esse chamado eficaz, irmãos, ele precisa acontecer na vida de todos aqueles que vão para o céu. Por isso que a gente evangeliza tanto. Para fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Eu quero que você se pergunte nessa noite: você já sentiu esse amor? O amor de Deus, de fato, invadindo o seu coração de uma forma irresistível. Sabe? Você passa por aquele momento onde você entende que o fato de Deus te amar muda a sua história. Porque quando Deus ama, Ele ama até o fim. O amor de Deus não é condicionado às nossas atitudes. O amor de Deus não está preso ao tempo. O amor de Deus, irmãos, não é algo que é feito como muitos fazem, da boca para fora, mas é um amor demonstrado por meio de ações que nos salvam todos os dias e nos guia cada vez mais para as nossas moradas eternas. E nessa noite, irmãos, todos nós aqui sejamos tocados por esse amor. Como aquela mulher do fluxo de sangue. Se nós apenas tocarmos esse amor, só tocar, toda a nossa vida vai mudar. Porque você sabe que quando Deus ama, Ele ama de verdade. Vamos e bebamos para a glória de Deus. Senhor Jesus, ficamos constrangidos, Senhor, por tão grande amor que visita vermes, pecadores como nós, pessoas ingratas como eu, que apesar de tanto amor que o Senhor tem nos dado, ainda nos queixamos de tantas coisas. Ó Senhor, livra-nos desse coração murmurador, e que esse novo coração que o Senhor nos concede, por graça, cada vez mais nos faça pessoas agradecidas, a começar de mim essa noite, Senhor. Pois o Senhor não nos devia nada, mas tem nos dado tudo. Merecíamos um inferno, mas o Senhor tem nos levado para o céu. Merecíamos a tua ira, mas o Senhor tem nos dado do teu amor. Ó Deus, ajuda-nos a compreender e a nos maravilhar desse amor que excede o entendimento e que o Senhor tem sentido por nós e demonstrado por meio de todas as ações que fizeste, não somente na história do teu povo, Senhor, que está registrado na Bíblia, mas na nossa vida de forma particular. Se olharmos para trás, veremos tantos momentos que a tua mão amorosa e protetora nos guardou.
para que estivéssemos aqui na noite de hoje. Obrigado, Deus. Livra-nos, mais uma vez eu te peço, da ingratidão e dai-nos desse novo e vivo caminho que nos ajuda a viver contente em toda e qualquer situação. Ó Deus, eu oro para que cada vez mais os nossos olhos espirituais sejam abertos e possamos enxergar todas as bênçãos espirituais que já nos estão acessíveis nas regiões celestes. Ajuda-nos a entender, Senhor Jesus, que todas as coisas cooperam para o bem. Que no momento, ó Pai, que acharmos que o Senhor tem sido duro demais com a gente, possamos nos alegrar em saber que o Senhor só corrige os filhos que ama. Se o Senhor tem sido, Pai, tão presente, que nos corrige rapidamente para que o nosso erro não crie danos maiores à nossa vida e à dos outros, que sejamos agradecidos também por isso, Senhor. Ó Deus, nessa noite, mais uma vez, como fizemos pela manhã, apresentamos a vida de Dylan. Esse nosso pequenino, concebido pelo teu amor aos nossos irmãos César e Ana. Ó Deus, aprove ao Senhor que eles passassem por essa experiência dolorosa, mas nós, como cristãos, temos certeza que eles sairão fortalecidos e ainda mais intimamente ligados a Ti, Senhor. Abençoa a vida de Lula, Senhor. Faz dela cada vez mais essa esposa sábia que edifica a sua casa, que é admirada pelos seus filhos, como uma mulher virtuosa. Abençoa a vida do irmão César, Senhor. Que ele possa ser esse cabeça do seu lar, demonstrando o tempo todo que Cristo está no controle. E protege, Senhor, o pequeno Dino. Oramos pelo tratamento, Senhor. Que o Senhor graciosamente restaure a saúde dele. Que nós possamos contemplar, Senhor, o crescimento de Dino, a conversão dele, a salvação, para a tua glória, Senhor. Em meio, Senhor, a esse sofrimento presente, possamos entender que virão inúmeras alegrias no futuro próximo. Pois, como o Senhor nos ensinou, aqueles que plantam chorando colherão suas mãos, Senhor. Abençoa, Deus, a vida da irmã Rosana. Amém. Que cada vez mais ela possa se sentir, como falamos hoje, amada, cuidada, protegida. Mesmo diante, Senhor, de tantas palavras para desencorajá-la, ela possa se sentir fortalecida em Ti. Abençoa a irmã Gisele, a pequena Helena, a família dela, Senhor. Oramos, meu Deus, pela vida do irmão José. Que cada vez mais ele seja, Senhor, cheio do Teu Santo Espírito para propagar o Teu Evangelho com a voz poderosa do Espírito Santo que habita nele, Senhor. Chamando as pessoas para que se arrependam e sejam salvos em Cristo Jesus. Abençoa, meu Deus, esse bairro do Alto das Pombas. Ó Deus, que todos os pecadores eleitos por Ti antes da fundação do mundo sejam atraídos por meio do Teu Evangelho e sejam salvos, Senhor. Não estamos aqui
aleatoriamente, nem segundo a vontade do homem, mas foi a tua vontade que nos plantou nesse lugar, Senhor. Que a tua obra seja feita, Senhor Jesus. Que a tua palavra seja crida. Que o teu Espírito, Senhor, poderosamente regenere e avive pessoas nesse lugar. A nossa semana que se inicia hoje, Senhor, conforme a tua graça, nos ajuda, Deus, a produzirmos os frutos que testificam o nosso arrependimento e glorificam o teu nome. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo. E não se esqueça de dizer no íntimo do seu coração: Jesus te ama.